Salve, meu povo! Aquele abraço para você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, o panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. E Mateuzinho, hein, meu povo? Rapaz, Mateuzinho deu mole, errou feio nesse jogo contra o Vasco, graças a Deus. O restante do elenco foi quem entrou em campo, né? Foi a luta e o Vitória conseguiu recuperar o prejuízo. O Mateuzinho foi expulso num lance que não tem nenhum tipo de polêmica, tá? Era para ser expulso mesmo, largou o cotovelo na cara do jogador do Vasco, tá? Então eu recebi até um vídeo de um torcedor falando que a arbitragem era tendenciosa, o árbitro até algumas faltas ali, deixou o lance. Eu particularmente não gosto muito do Wilton Pereira Sampaio, tá? É tido como um dos principais árbitros do futebol brasileiro, um dos principais árbitros brasileiros, mas eu não gosto muito da forma de atuar do Wilton. Mas o lance do Mateuzinho era assim para ser expulso, não tem nem o que questionar ali, tá? Deixou o braço mesmo, ele falou sobre isso. O próprio técnico Thiago Carpini achou que desnecessário, foi um lance desnecessário, poderia ter sido evitado por parte do jogador, tá? Um lance completamente sem perigo nenhum para o Vitória, e o Mateuzinho acabou errando, né? Errando o que eu falo no sentido do ímpeto ali de tentar fazer a jogada e deixou o braço na cara do jogador do Vasco. Então não tem o que se discutir, correu o risco, né, de ser expulso, já estava pendurado, e aí começam a surgir as teorias da conspiração. Recebi várias mensagens no WhatsApp falando de diversas situações que eu nem vou contar aqui, tá, gente? Porque eu acho que não vale a pena. Quem acompanha o Vitória sabe que não é o perfil de Mateuzinho, ele não fez nada para prejudicar o Vitória, acabou prejudicando ali indiretamente, né? Porque o Vitória ficou com um jogador a menos, teve que correr mais para poder empatar e virar o jogo, mas eu não vou aqui alimentar essa teoria da conspiração que o Mateuzinho fez isso de forma proposital. Para mim, não fez. E reafirmo isso aqui, tá? Tem muita gente aí fazendo uma série de insinuações, eu não vou nem citar aqui o tipo da insinuação. Infelizmente, um cara chegou na nossa transmissão e, inclusive, falou coisas sobre o JP, o filho do Mateuzinho, e que não cabe, né? Uma atitude covarde, essas atitudes que já foram realizadas em outrora por torcedores do Bahia e agora por um torcedor do Vitória. E eu imediatamente, quando eu recebi a mensagem, eu bloqueei o cara, né? É um cara que acompanha aqui, eu conheço das redes sociais, porque ele acompanha sempre a nossa programação, mas cometeu um ato covarde, né, sem precedentes, não tem justificativa. Você pode estar revoltado como for, mas você não pode envolver em momento algum uma criança por conta de sua raiva, por conta de seu ódio, por conta de algum descontentamento relacionado ao futebol. A criança não tem nada a ver com isso. Então, a gente precisa entender, né, que o Mateuzinho errou sim, mas vamos parar com essas teorias da conspiração, espalhando aí, disseminando que o Mateuzinho fez isso de forma proposital, tá? Então, quem conhece o Mateuzinho sabe da história dele dentro do Vitória, sabe da identificação que ele tem com o Vitória. Existiu até eu recebi uma mensagem essa noite de domingo, um torcedor dizendo: o Mateuzinho foi expulso porque ele não queria fazer o 7º jogo. Já tem 7 jogos. Já tem 7 jogos. É só dar uma olhadinha, uma pesquisada simples. Mateuzinho já tem 7 jogos. Mas errou e vai ser penalizado. Vai ser penalizado sim. O Mateuzinho. Guma, vai ser ele vai ser punido de forma a prejudicar o jogador. Vai ser penalizado de alguma forma, até para dar o exemplo, né? Até para dar o exemplo, o Mateuzinho, que é um ídolo do Vitória. Tá? Então vamos ouvir aqui o que o técnico Thiago Carpini, também durante a coletiva pós-jogo de Vitória 2, Vasco 1, falou sobre essa situação do lance envolvendo o atacante Mateuzinho, o meia atacante Mateuzinho. Olha, era no meu ver, um lance que poderia ter sido evitado, né? Não tinha necessidade, né? Acho que foi no
no ímpeto de querer fazer e competir, aquela energia, quando você excede e não tem o controle ali, o limite, acaba o excesso também atrapalhando. Eu prefiro ver dessa maneira, e sem dúvida que ele vai ser cobrado e punido por nós, pelo clube, porque assim como foi o Carlos, assim como é para todos, pode ser o Felipe Cardoso e o Michael que acabaram de chegar, e o Mateuzinho, o Arcanjo, que tem mais tempo de casa. Os direitos e deveres e a responsabilidade são para todos, ainda mais para um jogador do nível do Matheus, que espera-se sempre muito mais dele, né? Pela capacidade que ele tem de ganhar jogos para nós, como ele já fez, de ser decisivo, e a gente tem cobrado ele nos últimos 2 ou 3 jogos, que eu acho que ele tem muito mais para entregar, e é natural que o atleta também oscile em algum momento da temporada pela sequência de jogos, enfim, entra todo naquele contexto de início de temporada, de falta de preparo, de tempo de preparo, mas eu acho que, resumindo, poderia ter sido evitado, mas nós vamos tratar esse assunto com certeza na segunda-feira, e aí internamente, claro que a gente vai conversar, ele vai ser cobrado, porque poderia, como você falou, hoje está sendo um outro contexto, né, um outro desfecho, mas que bom que o grupo deu uma resposta por todos nós e por ele também. Acho que ele tem que até agradecer cada um dos seus companheiros, porque ficar sem, né? Porque, sem dúvida, a responsabilidade talvez cairia também sobre ele, e eu aqui como comandante, eu iria fazer o que eu sempre fiz, protegê-lo, né? Se viesse uma derrota, um revés por conta dessa inferioridade, eu preciso administrar e assumir e continuar protegendo os atletas, né? Não transferir, seria muito fácil e cômodo da minha parte transferir a derrota para o Matheus, transferir a derrota para o Carlos Eduardo, sem olhar para nós também e ver os nossos erros. Então acho que serviu de lição para ele, que não se repita mais, né? Para todos nós, não só para o Matheus, mas hoje é fundamental começar e terminar com 11. Tá aí. É fundamental começar e terminar com 11, né? Nada tá tão ruim que não possa piorar. Eu confesso que eu fiquei desesperado, achei que ali já não tinha mais jeito, né? O Vitória virar aquele jogo ali, porra, para mim foi algo que eu acho que a maioria dos torcedores não esperava. Apesar de que a gente está usando essa frase, né? O Vitória é para quem acredita, mas tá difícil ali, né, gente? E os jogadores se entregaram dentro de campo e conseguiram recuperar esse prejuízo causado pelo Mateuzinho. Agora a gente não pode aqui fazer esse tipo de conspiração, né? Dizer que o Mateuzinho fez de forma proposital. Vai ser punido, vai ser conversado, e com certeza o Mateuzinho está arrependido, e vai tomar todo o cuidado para que situações como essa não se repitam, tá bom? Valeu, gente! Um grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Aproveito para pedir para curtir o vídeo, tá? Hypar também. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações, para toda vez que a gente divulgar um conteúdo, você seja avisado e o YouTube entregue este conteúdo, outros conteúdos do Panorama Rubro-Negro ao máximo de torcedores do Vitória possível, tá bom? Grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Panorama Rubro-Negro tem um oferecimento de Olympus de AZ, desperte o seu melhor, um produto da Natural Gold Brasil. Panorama também tem oferecimento de Dr. Adriano Sacramento, cirurgião dentista especialista em prótese, Ludovica, Centro de Educação Profissional, Óticas Vale T, seu olhar é a nossa prioridade. Valeu? Grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Deus me livre no seu Vitória, e o Vitória é para quem acredita. Fui! Sua visão merece o melhor cuidado. Com as inovações no tratamento e cirurgia para glaucoma, o controle da doença está cada vez mais eficiente e menos invasivo. No Núcleo de Glaucoma da Bahia, estamos sempre à frente, trazendo as melhores opções para garantir sua saúde ocular. Agende sua consulta agora mesmo e conheça as soluções mais avançadas para o glaucoma. Descubra o sabor autêntico dos produtos da Campanella, feito com ingredientes selecionados que trazem sabor para a sua mesa. Com uma textura irresistível e sabor que encanta. Campanella é a escolha perfeita para quem valoriza a qualidade. Acesse nosso site www.campanellalimentos.com e descubra toda a nossa linha de produtos. Campanella Alimentos,
O sabor que você ama, a qualidade que você merece. Você já imaginou o teu lugar perfeito para tirar suas ideias do papel? Seja bem-vindo a B3 Studios. Aqui o seu conteúdo ganha palco e espetáculo. Sabe aquela conversa que prende? Aquela história que ninguém quer pular? Aqui ela começa com qualidade de imagem e som de cinema e microfone de alta qualidade. Tudo pronto para você focar apenas no conteúdo. E se o que você precisa é de fotos profissionais ou aquele vídeo de impacto, é aqui mesmo. O fundo branco é impecável, a iluminação é perfeita. Agora, se você precisa mudar de cenário sem sair do lugar, olha o nosso fundo verde aqui. Paris, Marte ou um set futurista. Aonde você quer gravar hoje? Chegar em sua próxima grande produção nunca foi tão fácil. A B3 Studios está em uma localização privilegiada, a 100 metros do Parque Shopping, com acesso fácil e toda a estrutura para elevar a sua produção. Agende o horário e faça sua reserva.